Boa noite a todos, que a paz nos envolva, que nós sejamos sempre felizes, se Deus assim nos permitir. Alguém tem alguma pergunta que gostaria de fazer? Boa noite, Araci. Boa noite. Araci, quando está fazendo a oração e você está fazendo a limpeza, abrindo as bacias e conduzindo, é comum, é esperado que você tenha mal-estar físico? Eu estava trabalhando numa região específica do chácara laríngeo e tive que me segurar para não vomitar. E aí eu fiquei meio, nossa, será que é isso mesmo? É, Dá vazão, não dá vazão? você está com uma intoxicação física de fluidos. São energias deletéricas que se acumulou nesse chakra laríngeo. Com certeza você deve ter assim bastante infecção de garganta, mal-estar de garganta, porque ele tem envolve até nosso timo. E você continue a limpar. Pode ser o coronário, pode ser qualquer local do corpo humano. Fígado, baço, intestino, pulmão, coração. Então, significa para nós, médios, que ali está intoxicado. Então, não tem importância se você tem ânsia de vômito, mal-estar, arrotos, porque isso é muito comum, é a liberação de fluidos. Quando nós temos ânsia de vômito, é porque é muito forte essa intoxicação. É uma irradiação muito forte sobre o seu estômago. Certo, Beatriz? Certo. É interessante, porque eu estava meio que esses tempos atrás pensando, né, a dificuldade que eu tenho de me comunicar, de fazer-me entender. E aí eu meio que associei, eu estava pensando nisso e fui fazer uma bacia específica para essa questão. E aí, nossa senhora. Correto. Veja bem, como pesquisa para você e exercício sobre os fluidos foi ótimo. É esse o trabalho do médium, pesquisar, conhecer os fluidos. Esse processo de localização que nós nos colocamos na nossa casa, no nosso lar, no corpo físico, no perispírito, Beatriz, e na alma é a mesma coisa. Nós podemos até passar mal quando nós resolvemos desintoxicar a nossa própria alma, porque são reencarnações e reencarnações que ela vem intoxicada a nossa alma. Então, quando vou limpar minha alma, não perispírito e corpo físico, nós encontramos irradiações muito fortes do passado e nós podemos ter esse mal-estar, sim, Beatriz. Você nunca pare, você agite mais, chame mais espíritos trabalhadores, chame todas as ordens de trabalho para te ajudar nessa autolimpeza. Correto? Mais alguma pessoa, mais alguma pergunta? Lia? Esclareceu um ponto. Em frente da minha casa, morreu uma mulher, entrou ela quase 24 horas depois, né, a vizinha. Fiquei muito preocupada, assim, fiquei pensando, nossa, sozinha, tanta coisa. Então, eu tenho a sensação sempre de ver ela ali na frente, porque ela implicava com folha, podia ser 11 horas da noite, que se ventasse, ela saía de sombrinha e ia catar as folhas. E aí, tem umas 2 semanas, dia 10, agora fez um mês que ela faleceu. Eu fui fechar a janela e eu tive a sensação de ver ela. Eu fiquei pensando, não sei por que eu fui pensar como que ela morreu. Araci do céu. Eu senti como a mulher desencarnou. Eu Sim? senti uma dor tão forte no meu estômago, no peito e na garganta, que eu não conseguia respirar, me mexer e falar. Eu pensei que eu ia cair dura ali no quarto. Aí eu fiquei pensando, porque aí eu comecei eu pedi para as entidades, né? Comecei a pedir, falei, o que vai acontecer comigo? O que está Isso aí acontecendo? é uma incorporação, Lia. Tecnicamente, você incorporou, porque você, ao pensar nela, você fez uma evocação. Seu pensamento, seu desejo foi até ela.
E você questionou como que ela tinha morrido. Então, ela veio falar para você que é um processo lógico do espírito, você o evoca, ele vem num processo natural, explicar para você como morreu. Então, nesse chamamento, nessa evocação, você houve uma incorporação. Então, quando isso ocorrer, você trabalha como uma incorporação realmente. Retira o fluido do espírito, traz a equipe de trabalho, chama seus protetores, equipe orientadora, o anjo guardião da pessoa desencarnada, e você faz todo um trabalho de assistência. O recém-desencarnado, o fluido é muito denso. É muito denso. Toda vez que você for receber um espírito com alguns dias de morte, meses, você vai ter essa densidade fluídica, porque está muito arraigada a matéria. Você viu que ela não saiu da casa, ela não foi embora. Então, esse trabalho socorrista e pesquisa para você é muito importante. É importante que você tenha essa pesquisa, porque o médium, ele tem que pesquisar. E você pesquisou mesmo sem ter essa intenção de pesquisar, mas já foi uma incorporação. O pensamento é tudo. Pensamos, realizamos. Certo? Tá certo, mas eu já pedi para encaminhar ela, eu peço todo dia, porque ela é evangélica. Então, Bom, então eu deixa eu dar mais um pouquinho. Se ela era evangélica, você vai abrir uma bacia, vai pedir para ela e para todos os espíritos evangélicos que estão do lado dela. Porque eles ficam esperando a ressurreição, eles ficam esperando outra oportunidade. Então, você abre uma bacia específica para os evangélicos. Na nossa prece, nós temos um trabalho dos evangélicos. Você sabe que eu peço, porque eu tenho a felicidade de vir muitos evangélicos no meu centro espírita, muito, muito. Acho que os pastores não têm muito o que fazer, e eles enviam os espíritos para o centro como se fossem demônios. Então, eu tenho a grata satisfação de socorrer todo esse povo, todos eles. Então, você faça esse trabalho religioso, dê atendimento religioso, ok? Não haverá dúvida, só que você tem que abrir de uma maneira correta, sabendo os seus objetivos a serem alcançados, certo? Tá Não certo, existe obrigada. erro sobre isso. Essa colocação de experiência com a sua mediunidade é de suma importância. Porque Kardec coloca, e nós estudamos, que a mediunidade se desenvolve pelo exercício. E o pensamento é tudo. Nós pensamos, nós evocamos. Nós, médios, estudamos fluidos, características de personalidade, de tudo, de religiões. Nós estudamos a amplitude da vida após a morte, dos vivos e dos mortos. Então, a possibilidade de vir até nós, espíritos de outras religiões, é importante, eles virão. Se a nossa família era católica, apostólica, eles virão também. Virão no seguinte fato, porque às vezes não nos aceitam. E no propósito de não nos aceitar, eles vêm. E isso é uma oportunidade de prestar socorro às almas dos nossos parentes que são católicos, são crentes, são evangélicos, são místicos, são esotéricos, são budistas e assim por diante. Eu também tenho a grata satisfação, porque eu gosto de estudar os magos negros, gosto de estudar isso. Então, eles também vêm, e eu também socorro. Não é problema nenhum. Basta ter o conhecimento. É o conhecimento como socorrer, como aliviar, como balsamizar, conhecer o caráter dos magos negros, o que eles fazem, quem são eles. Então, nesse conhecimento, é que nós nos tornamos, assim, em condições adequadas de socorro. Então, nós temos meio de prestar socorro a qualquer espírito. Principalmente vocês que estão aqui estudando comigo já há 4 anos ou mais.
que se prestaram atenção nas aulas, no trabalho, no conhecimento, vai vos dando oportunidade deste trabalho. Então, isso é muito interessante, esse socorro. O médium percebe os espíritos nos mercados, nas ruas, no dia de chuva, nos raios, trovões, tempestades, os espíritos vêm para dentro da nossa casa. Então, tem uma série de pesquisa, séries. E se nós for no cemitério, então é mais lindo ainda. A gente junta uma multidão imensa de socorro. Eu, de ordem geral, já costumo socorrer no cemitério mesmo. Nem trago para casa. Já deixo a coisa aberta, meu trabalho aberto, minha equipe em posição de trabalho. Então, quando eu saio do cemitério, minha equipe de trabalho já está organizadinha, bonitinha, com aqueles espíritos que ali foram socorridos, que vieram até a mim. Então, o trabalho de assistência, de socorro, é necessário desde que o médium esteja preparado. Então, essa pesquisa de conhecimento é muito importante. É o que vai levar todos vocês a um crescimento da vossa mediunidade. Conhecer os seus protetores. O dia que você não conseguir resolver um problema e que você pedir misericórdia para Deus, vai aparecer uma equipe de trabalho, vai dizer para você, eu estou aqui para te ajudar. Então, são designados outros espíritos que vêm até nós, porque nós nos propusemos auxiliar e socorrer. Então, toda vez que o médium pensa, seu coração vai em determinado local, seu desejo, ali nós estamos. Aonde está o pensamento, está a alma. Se o teu pensamento vai na guerra, a tua alma está dentro da guerra. Se teu pensamento está nas crianças abandonadas, ali está a tua alma. Nosso pensamento, ele vai, a nossa alma ressente e traz toda a impressão para o perispírito. E o perispírito envia para o nosso corpo físico. Então, onde está nosso pensamento, nós podemos sentir dor, tristeza, angústia, depressão, risos, brincadeiras, desejo de matar, desejo de roubar, todas as sensações das almas. Então, é nisso que o médium observa os fluidos. Médium, no seu aprendizado, ele não pode falar, eu tive a impressão que ia ser roubado, e não é que eu fui. Poxa lá, vida, você sabe que isso daí não pode acontecer. Isso é ignorância do médium. Porque se o espírito disse para ele, eu vou te roubar, ele já está estreita. Aí você fala, vem aqui, vamos conversar, porque você não precisa roubar o que é meu. Você tem que entender que você não pode mais roubar, que você precisa estudar, que você precisa aprender, que você precisa se evangelizar, você não pode ficar aqui na minha casa, isso não vai fazer bem para você nem para mim. Você tem que procurar a sua família, para de roubar. Da mesma forma, é a bebida. Da mesma forma, é a gula. Mas médio, às vezes, não presta atenção na gula. Então, ele é normal. Daí um pouco ele fica guloso, ele come chocolate, ele come docinho, ele come isso, ele não para, né? Aquela fome fora. E ele come. Então ele tem que parar e falar assim, mas gente, isso aqui não é meu. Então, quem que está do lado dele? São os espíritos. Normalmente são crianças ou espíritos com fome que querem comer, então eles passam essa impressão para o médium de fome. A criança quer chocolate, quer isso, inventa de comer pipoca, inventa de comer doce, vem na mente do médium comer uma lata de leite condensado. Então, o que acontece? As crianças estão todas ali. Então, o que acontece com o médium? O médium tem que auxiliar essas crianças. Por mim, você pode tomar uma lata de leite condensado, mas não pode deixar as crianças abandonadas. É isso que tem que acontecer. Igual do chocolate. As pessoas são viciadas no chocolate. As crianças também.
Festa de aniversário, então, é uma gracinha. Quando a gente vai em festa de aniversário de criança, tem uma multidão de criança na nossa volta. Por causa das brincadeiras, dos docinhos e tudo mais. Então, quando a gente volta para casa, vem assim de criança da festa de docinho. E o que nós temos que fazer? Socorrê-las tranquilamente, orientá-las, ajudá-las, ampará-las, levar para as colônias espirituais. Esse é o trabalho do médium. Porque quando isso acontece conosco, nós estamos prontos para o trabalho. Então, é importante o médium saber o que ele tem que fazer. É importante, vocês têm todos os meios, tem o desenvolvimento do conhecimento da mediunidade, dos fluidos, conhece as características dos espíritos, conhece a sua equipe de trabalho, sabe como você vai trabalhar. Você tem as bacias, que são os grandes laboratórios de desintegração de fluidos. Você trabalha com todos os elementares. Os elementares são de suma importância, porque são agentes da natureza. São espíritos responsáveis pela limpeza do ar, pela limpeza da terra, pela limpeza da água, da atmosfera, de toda a limpeza. O fogo, ele tem o trabalho, esse fogo nosso, material, você vê que ele é destruidor. Ele queima o lixo, ele queima a sujeira, ele não deixa nada, ele transforma em cinza a matéria. Em cinza. Então, mas se nós estiver no fogo, nós também não morremos. Porque a alma não morre. O fogo não nos mata. A bomba atômica não nos mata. Nós somos eternos. Então, a essência do fogo aqui na matéria é a mesma essência do lado de lá. Então, quando você vai queimar aqui, você vai queimar o lixo, vai queimar a sujeira, plástico, sei lá, você vai queimar, tirar a sujeira, lá é o mesmo processo. Quando os espíritos entram nas regiões umbralinas, a densidade fluídica ali é muito grande, eles também colocam fogo. Porque eles também sabem que os espíritos não vão morrer de jeito nenhum. A alma é imortal. A limpeza psíquica do ambiente, para retirar aquele resíduo pesado, denso, que não deixa respirar, sufocante. Então, é isso. Então, esses ambientes de droga, de sexualidade, de prostituição, de bebida, necessariamente nós precisamos dos elementares do fogo. Os elementares da água, eles trabalham com os fluidos curadores de ordem geral, como a água fluidificada, eles são capazes de limpar a casa, de deixar a casa serena, calmante, relaxante. Então, os espíritos das águas, da chuva, do mar, das fontes, dos rios, cada um deles tem um trabalho de alta limpeza na energia das águas. Assim são as energias solares dos espíritos superiores. Quando elas vêm e chegam aqui na Terra, elas têm um trabalho gigantesco, as energias solares, como vêm das megas galáxias, como vêm dos espíritos moradores da Lua. O fluido cósmico, ele é inerte. O fluido cósmico é uma mistura que nós usamos para o nosso pensamento. É no fluido cósmico que expande as ideias, as vibrações, os desejos, as emoções. Então, é neste fluido que eles ficam em ciclamento, é neste fluido que movimenta, porque os nossos pensamentos giram ao nosso redor. Então, o fluido cósmico, ele não tem vida própria. A vida é dada por nós, humanos. Espíritos superiores, inferiores, todos movimentam dentro deste fluido cósmico que é inerte. O pensamento trabalha nele. Então, quando um espírito quer criar alguma coisa,
Então, ele junta esses fluidos com as energias vitais do ectoplasma e ele cria. Então, é preciso juntar. Ele é uma matéria inerte, parada, ele não tem vida. Mas ele pode ser sujo, como pode ser limpo. Depende de onde você está elaborando esse fluido. Porque se você pegar nas regiões umbralinas, você vai pegar um fluido extremamente sujo, uma fuligem pesada, grotesca, ruim de trabalhar. Se você pegar um fluido rarefeito dos espíritos superiores, será luminoso, transparente, translúcido, como um cristal. Então, a diferença é preciso que o médium saiba como que ele está trabalhando, como que ele vai trabalhar. Todo o mal necessariamente tem que ser destruído. Todo o mal. Todo o mal. O mal não pode ser deixado. Então, se cumpra os 10 mandamentos. Não deixe crescer o desamor aos pais, porque é um mal. Não matar é um mal. Não roubar. Não levantar o falso testemunho. Então, não cobiçar a mulher do próximo. Todas essas emanações do pensamento humano, ela deve ser retirada e desintegrada, para que ela não continue a caminhar, levando nos ventos, levando, impregnando na água, impregnando na parede, impregnando no chão, na terra, no ar, na atmosfera. Então, todos esses fluidos perniciosos devem ser limpos e esterilizados, para que os fluidos bons, nós tenhamos condições de multiplicá-los. Porque num ambiente sujo, imundo de pensamentos negativos e malfazejos, como você vai colocar o fluido de Deus? O fluido de Jesus. O fluido do sol, das energias sublimes. Se ele está sujo, é como misturar uma coisa luminosa numa coisa enegrecida, numa tinta escura. Não vai funcionar. Então, você tem que limpar, decantar. Então, quando uma água está suja, nós decantamos a água para separar o limpo do sujo. E é o mesmo processo no mundo dos espíritos. Nós usamos o mesmo sistema de limpeza. Os espíritos elementares do fogo, eles são extremamente ágeis, no sentido de alta limpeza. E esse comando, ele recebe dos humanos. Os elementares, eles não têm karma. Eles não têm karma, nem responsabilidade nenhuma por aquilo que fizerem. As únicas pessoas responsáveis pelos elementares são os humanos. Os humanos. O humano pensa e ele faz. O humano deseja e ele faz. Então, ele obedece ordem. Kardec coloca lá como criados mudos. Está lá no Livro dos Espíritos, é só ler, entender a filosofia espírita. Então, os elementares são como criados mudos. Eles obedecem, eles não falam, eles não estão acima de nós, humanos. Mas o trabalho que Deus deu para eles é velar do planeta Terra, é cuidar da terra, cuidar do ouro, cuidar da prata, cuidar do mar, cuidar das pedras, dos cristais, de tudo. Como existem os espíritos que velam e protegem o reino dos animais. Já são espíritos humanos que velam dos elementares no vegetal. Tudo tem os humanos trabalhando, vivos e mortos, protegendo todos esses reinos.
Então, é necessário que nós compreendamos a evolução da criatura. Quando nós estudamos no livro dos Espíritos, que Deus nos faz por um átomo. Não foi isso que nós estudamos? Nós não somos um átomo divino, da criação divina. E depois nós passamos por uma evolução até nos tornar puro espírito. E essa evolução nossa começa nos reinos inferiores da Terra. Nós começamos lá. Vamos passar no mineral, vamos para o vegetal, vamos para o reino animal. Passamos pela transmutação entre animal e humano. E nos tornamos humanos nos mundos primitivos. E vamos pela evolução do mundo de prova, de expiação, mundo de regeneração, mundos felizes, mundos sublimes. Então, essa evolução da alma, ela se dá pelo trabalho. É o trabalho. Na medida em que os elementares desenvolvem a sua inteligência por aquilo que realizam, por aquilo que eles são enviados para fazer, todo o bem que nós fizermos com os elementares, eles estão dentro de uma evolução. Todo o mal que é feito pelos elementares, eles sofrem um retardamento de crescimento, porque eles ficam imbuídos naquele fluido maligno, perverso e vingativo. Eles obedecem. Eles não podem ser diferentes. Eles estão numa ordem inferiorizada. Então, amar os espíritos da natureza é extremamente importante. As pessoas adoram olhar o pôr do sol, mas ali é um conjunto no meio das pedras. Os espíritos das pedras, das águas, dos rios, das fontes, das árvores, das flores, todo mundo trabalhando pelo nosso bem-estar. E o que é que nós fazemos pelo bem-estar de todos esses espíritos? Então, a gente ouve as pessoas falarem, nossa, a gente vai para lugares distantes, longe, vai lá para a Patagônia, vai para um lugar, ai, o ar é rarefeito, limpo. Por quê? Porque não tem gente humana ruim lá. Só está o vento, a brisa do vento, das coisas mais puras. Porque quando você chega ali em São Paulo, você chega nas grandes capitais, aquele fluido... Por quê? Porque é a mente humana. Nós não sabemos manter a cidade limpa, rarefeita, bonita, cheia de flores. A nossa mente ainda não projeta um futuro claro, lindo. É isso que nós temos que aprender a projetar. E quem que vai nos ajudar nesse crescimento translúcido? Os elementares. Os elementares. E quando eles crescerem junto conosco, vão fazer esta evolução e vão caminhando para que um dia se tornem humanos. Então, quanto melhores nós formos, quanto mais eles trabalharem para o bem, mais eles prosperam e nós prosperamos. Os mundos são solidários. Os mundos superiores velam por nós. Nós velamos pelos mundos inferiores. Isso é hierárquico, de lá para cá e assim por diante. Então, o médium tem que tirar aquele preconceito, aquelas teorias malignas e perversas, que quem trabalhava com fogo era mago, era feiticeiro. Por que não deixaram nós souber disso? Por que não deram para nós? Porque era importante continuar as pessoas ignorantes, burras, entre aspas. Os médiuns não podiam trabalhar, botavam fogo nos médiuns. As feiticeiras queimaram Joana d'Arc. Por quê? Por quê? Porque Joana d'Arc evocou os espíritos para trabalhar com ela na guerra. Uma multidão de espíritos guerreiros que entraram com Joana d'Arc e impediram a guerra.
E o que fizeram com a Joana d'Arc, que era feiticeira? Porque ela evocou os espíritos. Então, veja bem, o bem sempre foi impedido. Sempre foi impedido. E o nosso trabalho é crescer, evoluir, construir um mundo melhor. Que a paz nos envolva. Então, vamos nós, nesse momento, vamos nos preparar, vamos trabalhar para nós. Eleve o seu pensamento a Deus. Busque esse Pai, esse Criador, essa luz divina no universo. Sabemos que Ele se encontra em todas as partes, mas vamos sair dessa vibração terrena e vamos movimentar as energias cósmicas, as energias solares. Vamos movimentar as energias lunares. Vamos movimentar toda essa energia para que possamos trabalhar. Pai de amor, Pai de bondade infinita, de misericórdia, aqui estamos nós, Senhor, a vos pedir neste momento a vossa luz, o vosso amor, que essas energias possam penetrar por todos os nossos corpos físicos e perispirituais, possa envolver a nossa alma, e que possamos nós, Senhor, nos libertar do nosso passado, do nosso ranço, daqueles a quem estão ao nosso lado, encarnados e desencarnados, que vibram sobre nós. Rogamos ao Senhor misericordioso, rogamos as energias cósmicas, as energias ectoplasmáticas, rogamos as energias solares, que venham as luzes solares, os raios solares, para desintegrar, desmaterializar, dissolver todo o mal, que venha trazer à luz o esclarecimento para todos nós. Rogo-te, Senhor, rogo as energias lunares, que venha a força da lua crescente, para que eu cresça, para que eu estude, para que eu prospere, para que tudo aquilo que eu tocar possa produzir, Senhor, 100 por 1. Rogo pelas energias da lua nova, para a renovação de todos nós, a renovação do nosso espírito, a renovação do nosso conhecimento, a renovação de tudo aquilo que é bom, Senhor. Que venha a força da lua crescente para crescer, para que eu possa crescer em amor, crescer em sabedoria, crescer em humildade, crescer na minha disciplina, na minha organização. Rogo-te, Pai, que as energias da lua minguante venha me envolver e minguar todo o mal, todo o erro, toda a impostura, tudo aquilo que me impede, que venha minguar tudo aquilo que me amarra, tudo aquilo que me deixa menos inteligente. Rogo-te, Pai, rogo a esses espíritos trabalhadores lunares e solares que estejam a me auxiliar, a me libertar, a me fortalecer. E peço, Senhor, templo de amor, de luz que se abra e que venha a ordem do grande Mestre Jesus, que venha toda a ordem crística desses espíritos abnegados, sereiros, que venha a ordem dos arcanjos, dos anjos, do arcanjo Miguel, de Gabriel, Rafael, que venha a força e a luz e o esclarecimento do Espírito de verdade, que traga todo o conhecimento,
que me liberte da minha burrice e da minha ignorância. Que venham os consoladores para me ensinar, para me fortalecer, para me trazer a luz. Rogo, Pai misericordioso, que as falanges de Maria venham me auxiliar para que eu possa trabalhar, para que eu possa libertar os meus irmãos, que esses guardiões da tua seara estejam comigo, me auxiliando, me amparando. Eu peço, Senhor, às falanges benfeitoras de Allan Kardec, que venham toda essa falange, que venham me instruir, me orientar, me esclarecer, que venham as falanges médicas de Bezerra, de Eurípides, de André Luiz, de Emílio Luz, que venha a força de Francisco de Assis, de Joana d'Arc, de São Jorge, que venham trazer todas as bênçãos, todos os fluidos curadores para me fortalecer, para que eu possa trabalhar, me harmonizar, me disciplinar, me corrigir, me moralizar. Rogo-te, Senhor, rogo por todos os nossos ancestrais, que venham a força da minha ancestralidade e que traga, Senhor, da África, todos os guerreiros, todos aqueles, Senhor, que têm compromisso comigo, que venham todos da Ásia, que venham todos eles, Senhor, para enriquecer e crescer junto comigo. Que venha a força, Senhor, da Europa, dos meus ancestrais europeus. Que venha a força, Senhor, dos polos. Que venha a força das Américas, da Oceania. Que traga toda essa energia de luz, de coragem, de paz, de harmonia, de libertação. Rogo-te, Pai, rogo pelos meus familiares mais próximos a mim, que estejam comigo, me orientando, me instruindo, abrindo os meus caminhos, me libertando, como eu peço ao meu anjo guardião, esse espírito amigo, esse companheiro de todas as horas, que esteja comigo, que não me deixe falir, que não me deixe desistir, que não me deixe levar pelas coisas mundanas, mas me oriente, puxe as minhas orelhas, como eu peço nesse momento, Senhor, por todas as minhas equipes espirituais, por todos os trabalhadores de boa vontade que fazem parte da minha equipe, que venham estar comigo, que venham trabalhar comigo, que venham me auxiliar, que venham unir forças comigo. Rogo-te, Pai, rogo a todos os guardiões, todas as guardiãs que têm compromisso comigo, que venham me auxiliar nesses trabalhos, Senhor, da desintegração, desmaterialização, desconsagração de todos os trabalhos de magias, de feitiçarias, de vodú, todos os trabalhos da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé. Peço neste momento a força, Senhor, de todos os meus militares do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, das polícias civis especiais, que venham a força dos elementares, que traga as energias de todos os minerais, Senhor, da terra, que venham para dissipar tudo que está nos minérios na terra, que venham todos os elementares, Senhor, dos vegetais, para dissipar, desmaterializar, me libertar de todas as raízes, de todas as seivas, de todas as folhas, caules, flores e frutos, que venham nesse momento trazer a luz, trazer a paz, trazer os fluidos curadores. Rogo neste momento por todos os elementares do reino animal, que tragam as suas energias para fortalecer o meu corpo físico, o meu perispírito, a minha alma, para que eu possa trabalhar em toda a desmagnetização de fluidos densos, para que eu não me enfraqueça,
para que eu possa, Senhor, vencer todos os demônios que eu tenho dentro de mim, que carregam por encarnações e encarnações. Rogo neste momento toda a força da terra, Senhor, toda essa força que ela traz, como eu rogo os elementares da água, Senhor, da água doce, da água salgada, das águas que evaporam nas nuvens, das águas, Senhor, dos mares, que venham essa força para lavar, limpar, higienizar, desconsagrar todos os pedidos, tudo que foi jogado nas águas, Senhor. Peço, Pai, pelos elementares dos ventos, que venham a força da brisa suave, meiga e suave, Senhor, que refresca, mas também que venha aquela que destrói, que desmagnetiza, que dissolve todo o mal do ser humano, dos espíritos maléficos, Senhor. Que venham os furacões, os tornados, que venham os elementares do fogo, que traga aquele fogo que aquece, aquele fogo que cozinha, aquele fogo que desintegra os males, Senhor, a 10.000 graus, a 100.000 graus. Rogo neste momento todas as equipes da grande confradaria dos magos brancos, dos monges druidas, dos templários, que trazem toda a sua força, todos os seus guerreiros, que venha a força dos 7 selos, que venha a força ao médio, que venham com suas espadas justiceiras, seus arcos, suas flechas, seus escudos, seus cavalos de fogo, que tragam a justiça, que tragam os raios, as tempestades, para dissipar o caos. Rogo as falanges de São Cipriano, as falanges de Pai João de Aruanda, de Mãe Menininha, que nesse momento gire toda essa minha equipe à minha volta, gire nesse momento, e peço permissão para abrirmos toda a consolação, a regeneração, a redenção e a lama astral. Rogo a todas as colônias em posição de alerta ao socorro, a mim, neste momento. Rogo neste momento, Senhor, que a minha equipe passe por dentro do meu lar, passe por dentro da minha propriedade, passe pelo meu nome. E neste momento eu rogo que venha a força guerreira dos guardiões para desmaterializar, desintegrar todos os males, todos os ódios, todas as maldades, todas as hipocrisias, todas as calúnias, difamações, todos os trabalhos, todas as demandas, Senhor, que estiverem dentro do nosso lar, da nossa propriedade, da nossa vida, Senhor, que atrapalham o nosso caminhar material, espiritual, profissional, financeiro, por todos os cantos de norte a sul. Eu rogo neste momento, Senhor, que seja dissolvido, desconsagrado todos os trabalhos, todas as formas, pensamentos, todos os miasmas, todas as formas deletérias. Eu peço a minha libertação, Senhor. Eu peço a libertação de todos esses espíritos que estão sendo subjugados, que estão sendo escravizados para fazer o mal, que eles sejam puxados para dentro da redenção da lama astral. Que todos esses espíritos inconsequentes, falidos, perdidos, doentes, sejam colocados na consolação, na regeneração. Que todos os obsessores, fascinadores, todos que usam a hipnose para me manipular, para me desagregar as minhas energias, para que eu perca, para que eu venha a desistir do meu caminho. Rogo que nesse momento, Senhor, rogo que essas equipes venham com os seus raios desintegradores, que venham para dissipar todo o caos, toda a maldade,
todo erro, toda impostura, que venham libertar a minha vida material, venham libertar o meu corpo físico de todas as ações maléficas, de todas as irradiações eletromagnéticas, de todo esse magnetismo que traz a doença, que fere os meus corpos, tanto material como perispiritual. Eu rogo a libertação da minha alma, Senhor, do meu espírito, da minha mediunidade, para que eu possa, Senhor, crescer, para que eu possa cumprir o meu projeto reencarnatório, que eu não venha a falir. Rogo-te, Senhor, que essas energias passem por todo o meu trabalho, por todo o meu estudo, por tudo aquilo que eu realizo, pelo meu ganha-pão, Senhor, pelo meu dinheiro, que seja desintegrado, dissolvido. Se meu nome está na justiça, se meu nome está preso em algum local, eu peço a força justiceira dos cavaleiros, dos dragões negros, que venham dissipar todo este mal, toda a maldade, e que passe por toda a minha casa, que passe por todo o reino mineral, vegetal, animal, que passe por todos os meus móveis, por todo o meu carro, por toda a minha terra, por toda, Senhor, aquilo que eu tenho, e me liberte. Eu rogo a libertação, Senhor, de todos esses males. Se eu fiz errado, Senhor, eu rogo que neste momento, todos aqueles que sofreram sobre a minha ação maléfica, sejam nesse momento colocados dentro desse grande laboratório do espaço, e que se libertem, Senhor, se libertem de mim, e eu rogo, Senhor, que eles se libertem do ódio, da maldade, de toda vingança, de todos os males, que eles encontrem a luz, que eles encontrem a paz. Rogo neste momento, Senhor, que venha esse fogo etéreo, que limpe o meu lar, que limpe todas as bacias, que passe por todos os corpos perispirituais, que passe por todos os corpos físicos, Senhor, dissipando todas as infecções, todas as maldades, todo erro, toda impostura, toda doença, Senhor, toda doença que trazemos na nossa alma. Misericórdia, meu Deus. Rogo nesse momento a força dos espíritos elementares das águas doces, dos rios, das cachoeiras, dos oceanos, que venham para lavar, limpar, higienizar, que venham para refazer todos os corpos perispirituais, que passe pelo meu lar e limpe tudo, que passe por cada médium e limpe, refaça, traga as energias das águas curadoras, das ervas medicinais, que venham todas as ervas, passando por todos nós, encarnados e desencarnados. Que a luz do seu amor, Senhor, a partícula do vosso amor, possa cair sobre todos nós, sobre o nosso lar, sobre esse grande laboratório, e possa penetrar por todos os corpos físicos, por todos os corpos perispirituais, Senhor, abrindo toda a luz divina, Senhor, trazendo a paz, trazendo o amor, trazendo a prosperidade, Senhor, trazendo, Senhor, a sabedoria. Que o Evangelho do Cristo seja a luz dos nossos caminhos e desses irmãos que ali estão. Que a luz, Senhor, da imortalidade da alma possa clarear todos esses espíritos, que eles possam, Senhor, nesse momento, serem socorridos, amparados, encaminhados às colônias espirituais. Rogo às falanges socorristas, rogo à Cruz Vermelha, às falanges franciscanas, às falanges de Maria, às falanges médicas, que vão recolhendo
todas as crianças, jovens, adolescentes, todos os velhos, todas as velhas, todos os nossos irmãos, familiares, todos aqueles, Senhor, que bateram a nossa porta e ali estão, Senhor, sendo socorridos, que eles sejam recolhidos, que eles sejam amparados pelas equipes familiares, que sejam levados aos hospitais educandários, reformatórios, que sejam levados às clínicas de recuperação, que passem pelas terapias, que passem, Senhor, por todos os locais, que sejam levados, Senhor, aos presídios educativos, que estudem, que trabalhem, que edifiquem, para que o amanhã seja melhor, para que a reencarnação possa ser frutífera, possa transformá-los, e eles, Senhor, transformá-los num mundo melhor. Pai de infinita luz, grande Mestre Jesus, derrama sobre todas as colônias espirituais a luz do seu amor. Rogo neste momento às equipes que façam todas as proteções de segurança em todas as falanges, para que ali permaneçam todos esses nossos irmãos. E rogo neste momento às nossas equipes espirituais que retornem aos nossos lares, que traga a luz divina, que traga o amor, que traga a paz, a alegria, a beleza, a prosperidade, a fartura, que traga, Senhor, traga todas as bênçãos necessárias, traga o estudo, traga a sabedoria, traga a prosperidade. Pai de infinita luz, obrigado pela oportunidade de aqui estarmos, de estarmos conversando contigo, com esses benfeitores, amigos e colaboradores que amamos tanto. Obrigado, Senhor, que a sua paz, que o seu imenso amor se faça presente, Senhor, em cada lar, em cada coração que nesse momento vibra, Senhor, encarnado ou desencarnado. E assim, Pai, nós pedimos, templo de amor, de luz, se feche, e encerramos nesse momento, esse momento de preces, Senhor, de estudo da noite de hoje. Que o Senhor esteja sempre a nos fortalecer, a nos enriquecer, Senhor, com o seu amor, com a sua paz. Que assim seja.